que arte é muito difícil. Ai, não. Arte é muito difícil, amiga. Exato, quadrado com a gestora. Hã? Fale o que é o Renascimento, características de sua arquitetura, Sora. Não, mas eu não estou estudando, não tive aula de arte. Então, como é que não é cores Eu ia primárias? saber o que quero O passarinho para saber quais são as cores Os primárias. É artistas Renascimento. do Renascimento, todas as danças que aconteceram no Renascimento. Comédia dell'arte. Tá, não. Arquitetura, Mas ela dança, fez uma revisão de 30 questões ali, Cara, tava tudo ali na é revisão. conteúdo fácil, assim. Vocês se assustam porque é 4 unidades, mas é 4 unidades com poucas páginas, velho. Eu li em menos de uma hora. Mas é difícil a matéria. Aí, Sim, mas a daí, prova tava tudo na É, 4 revisão ali, né? unidades, Ela fez toda a prova na revisão. Eu sei, eu já adianto para 4 vocês, ó. Eu já adianto para vocês que no próximo trimestre, pessoal, a gente vai ter poucas aulas, tá? Então já vamos começar a conversar. Terceiro trimestre a gente vai ter poucas aulas, né? Principalmente a gente que tem uma aula por semana, eu vou dar uma corrida, mas uma corrida assim absurda. Antes a gente vinha fazendo página por página, né? Agora não. Agora nesse momento que vocês vão fazer a prova de recuperação, eu já vou organizar o material e a gente vai ter que vencer praticamente 2 livros em um mês, para vocês terem. Por que isso, Flora? Porque eu sou má. Não, mentira, porque tá terminando mesmo, a gente tem que dar uma acelerada. Mas a gente vai a gente vai selecionar os conteúdos mais importantes, tá? Das unidades, e aí vai acabar pesando um pouquinho, a gente vai ter que fazer as coisas mais rápido mesmo, tá? Mas, pessoal, eu já comecei a gravar, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente tem aula hoje, a gente tem aula semana que vem ainda. Hoje a gente vai corrigir a nossa prova, tá? O que acontece? A gente vai passar questão por questão, porque diferente lá do primeiro trimestre, lembra que eu falei para vocês? Vocês foram a turma que mais gabaritaram a prova, tarará, tarará. Neste segundo trimestre não foi bem assim as coisas, né? Oi? Então, eu tirei a mesma nota que eu tirei na de redação em inglês no trimestre passado. Então, a gente teve notas boas, né? A gente teve notas legais, mas a gente também teve bastante nota baixa. Então, a gente vai conferir a prova, como a gente já fez no outro trimestre, a gente vai corrigir essa prova, tá? E na semana que vem, eu ainda vou ter que ajustar o horário da semana que vem, porque o meu esposo vai operar na semana que vem, então eu provavelmente não vou conseguir estar aqui de manhã, não sei que horário ele vai internar, né? Então, ele opera de tarde, eu acredito que não, talvez até às 9 eu consiga, mas acho que eu vou ter que estar antes lá no hospital, já vou conversar isso com o Rodrigo. Aí a gente vê algum dia para recuperar. Eu vou olhar o horário de vocês ali, talvez para a gente fazer mais uma aula, e aí nessa outra aula a gente corrige os exercícios que eu mandei para vocês de revisão, tá? Mas enfim, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês e a gente vai comentar a prova, tá? E vocês vão conseguir ver o percentual ali de cada questão. Eu não vou abrir a nota de ninguém, tá? Não vou abrir nota de ninguém para não prejudicar ninguém. Eu simplesmente vou ver por questão, ó. Então, aqui vocês alguém abre o microfone e me responde se estão visualizando aqui a prova. Sim, Sora. Peraí, que sentido de Obrigada. prova? As questões da prova? As questões, tá? Estamos. Então, aqui, pessoal, abrindo a prova de vocês, a gente consegue visualizar quais as questões que foram mais problemáticas para vocês, tá? E quais não foram. Então, todas essas que estão em verde é sinal que vocês passaram de 60% da turma acertando a questão, tá? Não me lembro se no 7º ano acho que teve alguma questão com as duas alternativas iguais, né? Acho que vocês me lembraram. Quando tiver isso, quando aconteceu isso, eu entrei questão por questão e verifiquei, e quem botou qualquer uma das duas, né? Uma dava como certa, a outra dava como errado. Eu considerei certo também. Então, vocês podem ver que a nota na plataforma era uma e lá no site ficou um pouquinho mais, porque se colocou uma das alternativas certas, eu dei como correto, tá? Então, a gente vai passar questão por questão, pessoal, e comentar cada uma delas, tá? A gente lembra, então, que na prova de vocês caiu apenas o passado dos verbos regulares, tá? Vai ser a mesma coisa na prova de recuperação. Vai cair simple past,
e o passado somente com o verbo regular. Verbo regular é aquele verbo que vocês têm que verificar a regra para ver se está certo, tá? Mas cai ele também na forma interrogativa e cai na forma negativa. A prova de recuperação eu não fiz ainda, eu devo fazer essa semana, mas ela vai ser bem parecida com essa prova, tá? Não vai ter grandes diferenças. Eu até pego essa prova e vou fazendo questões do mesmo estilo, só vou mudando as frases, é óbvio, né? Para que vocês identifiquem. Bom, gente, essa questão foi uma das questões que deu um pouquinho de problema para vocês. A gente teve apenas 29% da turma acertando. As respostas se dividiram bastante, né? Então, ali vocês conseguem olhar o percentual da turma, tá? Então, de 24 pessoas, né? 13% marcou A, 13% marcou B, 29% marcou C, 4% marcou D, e a letra E aqui, 42%, que era a alternativa errada, por isso que a média da questão ficou tão baixa. Nessa questão, pessoal, vocês só tinham que marcar a alternativa que estivesse na forma interrogativa no passado, tá? Então, o que vocês deveriam saber? A estrutura da forma interrogativa no passado, tá? Qual é a estrutura? Se a questão, a pergunta, ela não tem uma WH question, que é aquelas perguntinhas interrogativas, aquelas palavrinhas interrogativas que a gente viu, que é what, where, who, when, ela vem primeiro, tá? Se então não tenho, ela vem primeiro. Se eu tenho uma WH question, ela deve vir primeiro, porque eu estou perguntando o que, o qual, onde, como, né? Então ela viria primeiro. A resposta certa era a letra C, porque eu tenho ali uma WH question, que é o what. Depois disso, pessoal, eu tenho o auxiliar do passado, did. Depois eu tenho o sujeito. No momento que eu tenho um auxiliar, o verbo da frase não precisa ser flexionado. Então, ali eu tenho eat and drink, comer e beber. Não estão flexionados para o passado. Por quê? Porque eu já tenho o auxiliar did. Então, o verbo eat, drink estão no presente, tá? Esta era a alternativa certa. Por que a letra E, que nós tivemos 42% da turma marcando, estava errada? Vamos analisar parte por parte. Começa com auxiliar ou começa com WH question? Começa com auxiliar, tá certo? Did. Logo depois vem um sujeito? Sim, vem um sujeito, she. Depois vem um verbo, went. Só que esse verbo went, ele está no passado. Ele é o passado do verbo go, tá? Então, eu não precisava colocar aqui. Essa questão só ficaria certa se em vez de went aqui, eu tivesse go. Tipo, did she go to the movie yesterday? Ela foi ao cinema ontem? Aí ela estaria certa. Aqui, como eu coloco auxiliar, eu não trago o verbo para o passado. E esse went é o passado do verbo ir, do verbo go. Então, por isso que eu disse, cai na prova verbos irregulares? Não, não cai na prova verbos irregulares. Mas vocês deveriam ter uma planilhazinha dos verbos irregulares, que eu já mandei para vocês, para que tirassem essas dúvidas, tá? Porque ela não cai de forma direta, complete com verbos irregulares, mas de forma indireta ela vai aparecer, que foi o que aconteceu aqui, tá? As outras duas aqui que a gente ainda teve um percentual da turma marcando, elas estão erradas, porque aqui, se é uma pergunta, eu devo começar com auxiliar, então teria que vir primeiro, did she take the bus? Aqui tem uma WH question, a WH question sempre comanda, sempre vem primeiro. Where did you stay? Então, onde você ficou, né? Sempre vai vir primeiro. E aqui também, a gente, em vez de começar com did, começamos com have, tá? Então, aqui também não tá correto. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta número 13. Também uma pergunta que tivemos 54% da turma. Então, dos 24, 54% acertaram. Mesma estrutura, mesma frase. E olha que eu pensava assim, bom, essas aqui vão ser as mais fáceis, porque é só uma frase para vocês olharem e analisarem, né?
Teve outros exercícios que coloquei para vocês completarem com 2, 3 verbos na mesma alternativa. Mas, enfim, frase na negativa no passado. Qual é a estrutura da frase negativa no passado? Sujeito, auxiliar, mais o not, tá? Esse auxiliar e o not podem ser flexionados para didn't, mais o verbo no infinitivo, sem o to, né? O verbo no infinitivo sem estar flexionado, mais o complemento, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem frase negativa, 54% colocou a resposta certa. They didn't study for the English test. Eles não estudaram para o teste de inglês, tá? Então, they, sujeito, didn't, auxiliar mais o not. Study, verbo no infinitivo, tá? A outra alternativa que foi escolhida foi uma que teve a letra A, 25%. Por que que tá errada? Mesma coisa que eu comentei na questão anterior. She didn't went not to the school yesterday. She didn't go. Não she didn't went. Esse went é um verbo irregular e ele está flexionado. Preciso flexionar quando vem o auxiliar? Não, não preciso colocar ele no passado se eu já usei o auxiliar did ou didn't, tá? Letra B, que tivemos também 17% aí, a gente tem uma inversão, né? Uma posição contrária, porque ali temos she not did. Não, seria she did not take the bus to meet her friends, tá? Sujeito auxiliar, não, not, mais o complemento, mais o verbo no infinitivo e o complemento, tá? Para essa segunda prova, eu estou pensando, além de trabalhar essa frase, trabalhar estruturas, tá? Então, como que é a estrutura do passado? Como que é a estrutura de uma frase interrogativa? E aí eu vou colocar lá, sujeito, auxiliar, verbo no infinitivo, sem o to, verbo flexionado. Então, vocês aí vão ter que cuidar um pouquinho mais, tá? Mas provavelmente alguma questão de estrutura deve aparecer. Questão 12. A gente tinha que marcar a alternativa que possuía apenas verbos regulares no passado. Então, de novo, né? Precisava ter a lista de verbos irregulares? Não, não ia cair diretamente, mas indiretamente sim, tá? Então, verbos irregulares aqui. Danced, stayed e visit. Verbos regulares, acrescentamos o ed, né? Nos verbos, e aqui tornamos eles ao passado. Por que que essa aqui, que foi marcada 21% dos alunos, estava errada? Esse solid, ele nem existe, tá? Ele existe só o verbo só, que é o verbo do passado se, tá? Que ele é um verbo irregular, ele não existe. Eu ainda acrescentei esse ed aqui para transformar que ele não existe mesmo, tá? Então, esse aqui, ele é o passado do verbo se, só o só. Esse ed aqui nem existe junto, tá? Então, tá errado. 13% marcou a letra A. Mesma coisa, a gente tem aqui o entered, também não existe, tá? Ele existe como o passado do go, o went, esse ed não faz parte dele. E sold, aqui é o passado do verbo sell, que é o verbo vender. Ele é um verbo irregular, tá? Então também não existe, tá? Na verdade, ele é um verbo irregular, não é regular, e eu pedi que vocês marcassem apenas os verbos regulares no passado, tá? Vamos para a próxima, questão 11. Questão 11, a gente também tem que completar com os verbos regulares, tá? Apenas os verbos regulares. Essa aqui já começa a ficar mais fácil, tá? Então, last night they planned how to travel to Paris. Plan, ali, ele é um verbo monossilábico, tá? Terminado em consoante, vogal e consoante. O que que eu faço? Dobro a última consoante. Então, planned fica com 2 N's, tá? Próxima sentença ali, próxima frase. I missed an important English class yesterday. Eu perdi uma aula de inglês importante ontem, né? Então, apenas acrescentar o ed, tá? An earthquake, aqui saiu errado, tá? Em vez de seria Q-U-A-Q-E, que é um terremoto, tá? Mas também pode ser usado
dessa forma. To destroy, que é destruiu 2 cities a month ago. Ou seja, um terremoto destruiu 2 cidades há um mês atrás, tá? Destroy, um verbo que termina em Y. O que precede esse Y? Uma vogal ou uma consoante? Uma vogal. Se é uma vogal, acrescento o ED. Se fosse uma consoante, tirava o Y e colocava o IED. Aqui, no caso, 71% da turma acertou, tá? A gente não tem muito com o que se preocupar. Mas qual foi a outra alternativa aqui que é a mais colocada? Foi a alternativa da letra B, que teve 17%. Nessa alternativa, esqueceram de duplicar a última consoante, né, do plan, ou seja, planet, teríamos que ter 2 letras N's, e o destroyed, tiraram o Y e colocaram IED. Eu só tiro o Y se antes desse Y vier uma consoante, tá? Senão eu mantenho o Y. Vamos para 10. Questão 10, mesma coisa, completar com verbos regulares, a gente teve também 70% da turma acertando. Eu acho que era essa que tinha igual, não, né? Não. Então, he arrived from Amazon yesterday. Arrive é o verbo chegar. Termina em E, o que eu faço? Acrescento D. História, essa Oi? que é igual a A e a C. Oi? Essa que é igual a A e a C, não é? Arrived. Ah, essa que era igual. Não, É essa mesmo. não é. Olha ali na Não, árvore. ó. Essa aqui, gente, a A e a B estão iguais, só que elas não são alternativas corretas. Ah, tá, não. Achava que tava falando de acordo com uma C, tá. Tá? Mas essa aí tava errada, porque iria marcar essas duas. Isso, era isso que eu ia dizer. Essa aqui tinha problema? Tinha. A A e a B estavam com a mesma alternativa, né? Arrived, studied e nem eram a mesma, porque essa aqui tem duas letras T. Ó. Não, essa aqui não tinha problema nenhum. Não era essa que tava certa. Ah, então desculpa, Sora, eu acho que eu preciso de óculos. É mais adiante agora. Nem te preocupa, mais adiante. Bom, então vamos lá. Arrive é o verbo chegar, que termina em E. Como ele é um verbo regular, eu vou só acrescentar o D no final. Study, verbo regular, que termina em Y. Quando termina em Y, o que eu olho? O que vem antes desse Y. Vem uma consoante. Se vem uma consoante, tiro o Y e coloco o IED. Plant, verbo, né, sem nenhuma das regras, ou seja, não termina em Y, não termina em E, não termina em consoante, vogal e consoante. O que eu faço? Eu acrescento o ED no final. Então, alternativa certa, letra C, arrived, studied e planted, ok? Outra alternativa que deu um pouquinho de confusão foi a letra A, mas ali a letra A, a gente dobrou a última vogal, que não teria o porquê dobrar aquele E no final, tá? Então, aquilo ali não existe mesmo, estava errado. Alternativa certa é a letra C. Vamos para 9. E vamos dar uma apurada, né? Porque 9h27 já. Ah, depois aqui tá com a maioria da turma acertando, eu não tenho muito o que comentar. Essa aqui a gente só teve 2 alternativas que ficaram na dúvida. A gente trabalhou com o verbo to be no passado. Verbo to be no passado, ele é um verbo irregular, né? Então, o verbo be, ele pode ser was ou were. Was no singular, para I, he, she e it. Were para you, we, they, tá? Então, aqui a gente tem na primeira sentença. You were at school yesterday. She was in Salvador last month. You and I, somos nós, were at work 2 hours ago, tá? Então, a alternativa certa é a letra E. Were, was e were. Qual é a confusão que fizeram aqui? Na primeira, ali no you, na letra A, tinha ali o was e were. Tá? Não é, então a gente tem you, tanto você como vocês, a gente vai usar o were, ok? Questão 8. Mesma coisa, completar com to be no passado. I was in the USA last month.
Communication and travel were extremely slow in the past. We were in Rome last year, ok? Então, aqui, pessoal, onde é que podia gerar dúvida? Na segunda frase, communication and travel, são dois sujeitos, né? Communication and travel were extremely slow. Então, primeira was, segundo were e última were. Então, só a primeira que tinha com was. A outra mais votada foi exatamente essa que eu falei. Colocaram was para communication and travel. Porém, nós temos dois sujeitos, né? Então, nós temos plural ali. Então, se temos plural, were, tá? Letra D é a alternativa certa. Vamos para 7. A 7 já começa a melhorar a situação, né? 83% da turma. Ah, essa que deu uma confusãozinha também, mas essa aqui era fácil de interpretar, né? Qual era o erro aqui? Esse A... Oi? Se tu soubesse um pouco de português, dava para entender que ali tu tinha colocado de errado. Exatamente. O erro aqui era que esse A aqui era para ser B, né? Porque a gente tem A e B conversando. Só que qual era o problema? Por que eu não anulei a questão? Porque tem uma pergunta direta que antecede aqui, pessoal. Eu já coloquei assim, o mais direto impossível, né? Júlia, what do you do for work? O que você faz no trabalho, né? Então, eu tenho a pergunta direta para quem? Para Júlia. Então, a próxima resposta era dela. Então, Júlia, what do you do for work? I'm a doctor. I work in a hospital. And you? Então, a gente sabia que a próxima seria da Beck, tá? Então, por mais que eu tivesse errado ali, não ter colocado a letrinha B na última frase do diálogo, eu não anulei a questão por causa disso. Eu tinha a pergunta direta que antecedia ali a profissão dela, tá? Então, eu não anulei por isso. Tanto que 83% da turma acertou, tá? Então, qual era a profissão dela? Ela era médica, né? Júlia é uma médica, 83% acertaram. A professora aqui era só a gente ler a pergunta que antecedia, que vocês já iam ver qual era a resposta certa, né? I'm a doctor. Então, por isso eu não anulei, tá, gente? Se tivesse alguma dúvida, assim, se deixasse vocês um pouquinho na dúvida, com certeza eu ia anular por um erro meu. Mas como eu me preocupei em colocar antes ainda uma pergunta direta, antecedendo, então eu não troquei. Pessoal, aqui assinalar as alternativas que possuem os verbos relativos aos preparos dos alimentos. E aí, né, gente, 54% da turma acertar uma questão que era só ir lá na unidade do livro que a gente estava estudando e ver quais eram os verbos, se não me engano, ainda era no caderno 1, na unidade 4, né? Oi? É tudo no caderno. Tu passou até na revisão. Passei na revisão, exatamente, bem. Então, assim, ó, poxa, é baixo 54% da turma acertar, né? O que é isso? Preguiça de procurar a resposta, né? Porque vocês estão em casa, vocês têm o livro, era só olhar. Tem uma unidade, no final da unidade fechava todos os verbos que nem eu passei na revisão para vocês, né? Então, a gente tinha flip, hut, melt, beat, graze, ok? Essa que colocaram 25% aqui, a gente tinha duas palavras erradas. Por exemplo, o try e o taste. Try é experimentar, é testar. E o taste, então, seria o sabor. Então, por favor, né? Não era nenhuma dessas. A outra aqui que ainda teve 17%, tá? A gente tinha milk, que era uma comida. Não tinha nada a ver com um verbo aqui, tá? Spoon também, que é colher. Então, também não tinha nada a ver com os verbos, tá, pessoal? Faltou o quê aqui? Um pouquinho mais de atenção, né? Na hora de responder, um pouquinho mais de cuidado, em vez de sair marcando qualquer alternativa que lê, né? Mas, enfim, consultem antes. Sempre vai ter algumas questões, pessoal, que vão ser mais fáceis, que vão estar lá no livro de vocês. Que é só vocês abrirem e vão olhar, né? Acho que a gente já está na 5. Isso, aqui. Completar com o passado. Para completar com o passado, eu tenho que, então, colocar com verbos regulares, até porque vocês só tinham verbos regulares no passado. Study foi um verbo que já apareceu em outra alternativa aí.
Então, termina em Y, precede uma consoante, tira o Y, coloca o IED. Work, apenas acrescenta o ED no final. Try, que é o verbo experimentar, né? Então, termina em Y, antes vem uma consoante. Tiro o Y e coloco o IED. Alternativa certa, studied, worked e tried. Era esta questão, pessoal, que nós tivemos aqui a letra C também considerada como certa. Studied, worked e tried. Então, digamos que marcou a letra A, recebeu certo, tá entre os 54% aqui. Marcou a letra C, também teve considerado certo, tá? Então, esses 29% aqui também foi considerado certo, que aí eu entrei questão por questão na hora de dar a nota de vocês e colocar lá no site, tá, da escola. Então, já tá lá no site, vocês vão observar que quem acertou, botou a A ou a C também ganhou como certo, tá? Depois, essa aqui que tivemos 13%, qual era o erro dessa? Terminava em Y, precedia uma consoante. Precede uma consoante, eu tiro o Y. O que faziam nessa? Só colocavam um ED no final. Então, estava errado, tá? Então, essa aqui que foi o nosso erro aqui da prova. Questão número 4. Aí já começa a ficar fácil, né? Essa aqui. You need to cut the vegetables before to cook. A gente tinha visto o verbo to cut? Não, né, pessoal? A gente não viu necessariamente ele. Mas a gente também tem que trabalhar com um pouquinho de interpretação. To cook, olha a foto que tinha, né? Aqui já os vegetais todos cortadinhos. Então, o que era para fazer antes de cozinhar? Não esquecer de cortar os vegetais, tá? 92% da turma acertou. Não tivemos também grandes problemas, tá? Então, aqui, lavar os vegetais seria o verbo to wash, não seria esse. Não esquecer de colocar os vegetais seria o verbo to put, então não seria esse, tá? Acho que nessa aí de recuperação não vai ter tantas assim tão fáceis, né? Senão nem tem graça. Número 3. Outra fácil, né? Observar a lista de verbos regulares no passado. Então, eu dei uma listagem de verbos, só que era grande, né? Tinha que ler. E selecionar a frase que utilizou um verbo regular no passado, tá? A gente teve 66% da turma para uma questão, pessoal, que a resposta estava aqui, ó. Stay, stayed, tá? Então, 67% da turma acertou. O resto ficou o quê? Com preguiça de ler a imagem, né? Vamos já ler e eu vou adivinhar e eu vou acertar. Letra C era correta. I stayed at a hotel. Eu fiquei num hotel, tá? Ou seja, verbo regular, termina em Y, precede uma vogal, eu coloquei o ED. 13% marcou essa. Sinto informar, goed nem existe, tá? O passado do verbo go é went. Ele é um verbo irregular. 4% marcou runned, também não existe, sinto informar. É o verbo run no passado, tá? Eu troco esse U para A no passado. Letra D, estava no present continuous, tempo verbal que a gente viu no 6º ano. He is watching series on Netflix, ou seja, ele está assistindo agora séries na Netflix. E a última, played, também estava errado o verbo, afinal, o verbo play, que é o verbo jogar, termina em Y, precede uma vogal, eu deveria apenas adicionar o ED no final. Então, o que faltou nessa questão? Preguiça para ler aqui quais eram os verbos regulares e tentar identificar uma alternativa que tivesse esse verbo, tá? Então, outra questão que foi dada é que só 66% da turma aproveitou. Teve várias aqui, né, que poucas pessoas aproveitaram. Vamos lá, questão número 2, advérbios. Essa aqui, 100%, né? Não preciso comentar. Barbada, teremos essa questão na recuperação? Não, provavelmente não teremos, porque ela foi muito fácil, né? Número 1. A gente também tem outra questão fácil. Teremos uma questão dessa na recuperação? Não sei, talvez. Depende do meu humor na hora de fazer a prova. Ainda não fiz a prova, vamos ver. Aqui, pessoal, a gente tinha uma chargezinha do Super-Homem. Aren't you going to do something to fight the coronavirus? I'm doing it. Então, você não vai fazer nada.
Coronavirus. Você não vai fazer nada para lutar contra o coronavírus? Aí ele responde que sim, que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Stay home, né? Que era o que falam pra gente Eu só toda. entendi depois de marcar a questão errada. Só entendi depois a tirinha. É, É. pois é. Eles Professora, eu falam. amei essa tirinha. Eu acho ela incrível. É muito boa, né? Dizem pra gente ficar em casa, ele tá fazendo o que estão mandando a gente fazer, né? Ficar em casa. Então, a alternativa certa, letra D. Ele está seguindo o isolamento social e ficando em casa, né? Então, esta era a alternativa correta. Temos outra de. Eu só botei isso daí porque a tirinha fez eu pensar que era isso daí. Ela sentada. Sim, a tirinha já dava a dica aqui, ó. Stay home. Stay Sim, home. mas também li isso aí. Ah, tu nem leu isso aí. Ah, eu Então, como é também. que- Então, você só colocou essa porque tu achou que era essa mesmo. Isso mesmo. Chutou, né, Luiz? Vamos lá. E deu certo, hein? Eu não entendi isso aqui, eu só não li o jornal. Ah, então tá bom. Menos mal, menos mal. Aqui, 4% colocou que ele estava lendo as notícias para ficar atualizado. Não, né, gente? Não, né? Tá aqui a resposta estava no jornal. E ele está planejando lutar contra o coronavírus? Não, ele não está planejando lutar contra o coronavírus, porque ele já está fazendo a parte dele, né? Cada um fazendo a sua parte, ficando em casa. Bom, última questão, né? Só faltou essa, também não teve muito problema. 87% da turma acertou. Que foi outra que foi de presente aqui para vocês. Vamos ter igual a essa? Não sei, acho que não. Pessoal, a gente tem duas pessoas conversando. E aí ela pergunta: training for a marathon? No holiday shopping. Ou seja, ela não está treinando para uma maratona, né? Ela está treinando para um feriado de compras. E aí, então, a alternativa é a letra B. Uma delas está se preparando para fazer compras no feriado. E a letra A, tivemos alguém que marcou, então ambas estão se preparando para uma maratona, porque só leu ali, só olhou a imagem, viu que as duas estavam correndo e já marcou essa. E a outra, as duas estão praticando exercício devido a recomendações médicas. Também, né? Leu ali, olhou a imagem, viu elas se exercitando e pensaram nisso. Nos Estados Unidos, pessoal, dias de feriado, eles têm uma demanda assim, muito grande de compras, eles fazem desconto. Tipo, Black Friday nos Estados Unidos é Black Friday de verdade, né? Então, não é uma coisa que nem aqui no Brasil, que a gente vai pagar metade do dobro. Não. Então, lá, eles passam a noite na fila na loja, porque aquele notebook que é $1.000 vai estar por $300, né? Então, é uma baita diferença. Lá já é as coisas assim, comparado com a gente aqui, muito barato. Não sei se vocês viram que lançaram um PlayStation novo agora, os meninos. E nos Estados Unidos esse Play saiu... Hã? PS5. Isso, PS5. Ele saiu nos Estados Unidos por $699. No Brasil, 6 mil. Quanto vocês acham que vai estar aqui? 6 mil já saiu na pré-venda. Vou ter que saiu. vender, eu já- meus 2 vinhos para comprar, velho. Exatamente. Estava em torno de 8 mil no início ali, agora já está em 6. Então, tu imagina, né? Lá é muito mais barato porque a nossa carga tributária, quando vem para cá, é muito maior. Então, infelizmente, né? Não vai dar. E se bem a gente vai para lá também, vai pagar caro, porque o dólar agora está muito alto. Enfim, Como eu pessoal. amo o Brasil. Hã? Se tu trabalhar Eu lá amo nos o Brasil, Estados Unidos, tu história. recebe Amo. em dólar Não, mesmo? Agora a gente vai pagar menos do dobro. A gente vai pagar. Aí, $600 dá R$3.000. É, igual ainda vale mais a pena do que comprar aqui, né? O que o Marcos perguntou aqui? Qual é o segundo verbo da alternativa C? De qual está errada na questão, professora? Porque a alternativa D está errada na questão 12. Deixa eu ir lá na questão 12, vou apresentar aqui. Eu não enxergo o chat aqui, tá, Marcos? Por isso que eu não te respondi. Então, vamos lá na questão 12. Meus conteúdos, não, minhas turmas. Sétimo. Essa semana abre para vocês, ó, Halloween.
Tia Marina quer músicas de Halloween. Caraca, Na verdade, é nossa. uma Ô, música. Sora, Nem que eu percebi que Eu você vi tava isso chegando lá, no mas não fim. consegui. eu vi isso, mas não consegui. Eu Eu vi. também Mostra a Porque Ghost por Man agora ele aí, vai se velho. adiantar das coisas. Mostra a Ele Ghost está Man dentro do aí, dia. você. Essa atividade abre na quinta-feira, tá? Por isso que vocês não conseguiram ver. Ah, a gente faz o Marcos. que com ela, Sora? Hã? E a gente faz o que com ela? Agora nada. Na quinta-feira vocês vão ouvir a música do Marilyn Manson, This is Halloween. E Vai vocês vão copiar no caderno, vão tentar identificar uma frase com verbo to be e uma frase com preposições. Bom, Copiar a música no caderno. Toda. yeah. Ah, a história. Só falta me desejar uma Marcos. feliz atividade. Que haja Marcos. atividade feliz. Essa frase, essa questão, Marcos. É essa questão número 12? Responde para mim aqui que eu estou esperando no site. No chat, né, na verdade. Sim. Bom, vamos lá. A letra D, Marcos. Por que a letra D está errado? Learned é um verbo regular. Tá certo, acrescentei o ED. Made é um verbo irregular. É o passado do verbo make, tá? Drinked também está errado, porque o verbo drink no passado ele se transforma em drunk. Em vez de ter esse i, ele tem um a aqui. Então, por isso que essa alternativa está errada, tá? Então, a única que estaria certa seria o verbo learned. Made e drinked. Made é um verbo irregular e drinked é um verbo que nem existe, tá? Esclareci tua dúvida? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, só podemos ir embora. Aqui tá errado, seria o verbo stayed, né? Que seria S-T-A-Y-E-D. Oi? Podemos ir embora? Eu estou ainda falando com o Marcos. Esse bagulho do Halloween, vale nota? Claro que não, né, Aline? O que vale nota para vocês, que vocês receberam ontem. O que vale nota para vocês? Simulado. Simulado, tá? As atividades, Aline, ela vale, na verdade, a nota daquela atividade da plataforma, porque ainda tá valendo, tá? Essa semana ainda conta as atividades na plataforma, tanto que nós ainda, professores, não recebemos quanto cada um ficou na plataforma. Então é importante. E eu vou ter que copiar uma letra de uma música inteira sem valer nota. Yes, aqui, ó. Isso mesmo. Se tu me desejar nessa atividade uma feliz atividade, espero que tenham gostado. Nossa, isso podia valer ponto extra, né? Botando que tava na letra C. Podia valer ponto extra, copiar no caderno a letra da música aí. A gente fazia feliz, pelo menos. Verdade. Ó, o Marcos está me falando aqui que realmente, ó, a letra C, o verbo stayed estava escrito de forma errada, estava como ele colocou ali, settled, não como stayed, tá? Eu vou ver direitinho, tá, gente, se essa aqui eu vou ter que anular ou não. E aí eu modifico a nota de todo mundo, tá? Mas aí eu vou olhar direitinho, porque estava escrito errado, mas o problema é que as outras também, né, estavam bem... Bom, provavelmente eu vou ter que anular essa questão, tá? Porque realmente o stayed ficou escrito errado ali e era a alternativa certa, tá? Então, essa questão número 12, eu vou ter que ver as pessoas que marcaram as outras alternativas e modificar a nota lá no plural, tá? Então, já vou olhar isso aqui e vou arrumar a nota de vocês. Então, a questão 12 foi anulada, tá? Bom, eu acho que era isso, né? Pessoal, vou encerrar aqui a gravação, vou interromper, estão liberados para ir ao banheiro e voltar